Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos desta semana da Liga dos Campeões. Já na terça-feira, o Flóculo Porto recebe no Dragão o Manchester City. Segundo contra primeiro, o City já está apurado, o Flóculo Porto ainda precisa de um ponto, ou até pode nem precisar dele, caso o Olympiacos ao mesmo tempo não ganhe em Marselha. O Flóculo Porto vem de 5 vitórias seguidas. Antes do 1-0 ao Santa Clara, tinha ganho por 2-0 ao Marselha e ao Fabril, por 3-1 ao Portimonense e por 3-0 ao Marselha. Na Champions, contudo, antes das 2 vitórias caseiras desta época, vinha com 2 derrotas consecutivas, os 4-1 com o Liverpool e os 3-2 com o Krasnodar em abril e agosto de 2019. O City vem de 2 vitórias, 5-0 ao Burnley e 1-0 ao Olympiacos, mas atenção que esta época, em 8 saídas, já se deu 2 empates e uma derrota frente ao Tottenham de José Mourinho. A última vitória do Flóculo Porto sobre uma equipa inglesa já data de dezembro de 2016, quando aviou o Leicester City no Dragão por 5-0. Depois disso foram 5 jogos sem ganhar, 4 deles contra o Liverpool com um empate e 3 derrotas e os 3-1 em Manchester já esta época. Este será o 4º jogo entre Flóculo Porto e Manchester City na história dos dois clubes e o Porto perdeu sempre, mas atenção, que nas 2 vezes em que marcou golos, foi o primeiro a marcar. Esta época, aliás, em 13 jogos, o Flóculo Porto foi o primeiro a marcar 8 vezes e desses 8 jogos ganhou 7. A exceção foi a derrota por 3-1 em Manchester contra o City. O City, por sua vez, marcou primeiro em 11 dos seus 15 jogos e nos 4 em que não marcou primeiro, só ganhou 1, que foi contra o Flóculo Porto, precisamente. De resto, empatou com o West Ham e o Liverpool e perdeu com o Tottenham, no único jogo em que ficou em branco. Depois de uma fase defensiva atribulada, o Flóculo Porto vai com 3 jogos seguidos sem sofrer golos. Já lá vão 346 minutos desde o golo de Beto do Portimonense no Dragão. É preciso ir a junho e julho para encontrar 4 balizas virgens seguidas do Flóculo Porto. Foram, aliás, 5 entre o 1-2 em Famalicão, na retoma do futebol após a pandemia, e o 3-1 em Tondela. O City, por sua vez, marcou em todos os jogos desta época, à exceção da derrota por 2-0 contra o Tottenham em Londres. Mas atenção que em 6 dos seus últimos 7 jogos, só uma das equipas marcou. Este índice sobe para 3 jogos nos últimos 10, mas mesmo assim é um número fraco. No caso do Flóculo Porto, só em 4 dos últimos 10 jogos, ambas as equipas marcaram golos. No entanto, o Flóculo Porto marcou em todos os seus jogos desta época e vem, aliás, com 21 partidas consecutivas sempre a fazer golos, desde o 0-0 com que empatou nas Aves. Na quarta-feira há um excitante Manchester United de Paris Saint-Germain. Os ingleses lideram o grupo com 9 pontos, os franceses são segundos com 6. O United sabe que um empate o qualifica para a próxima fase, o Paris Saint-Germain sabe que se não ganhar, fica dependente dos resultados do Leipzig. O Manchester United vem com 4 vitórias consecutivas desde a derrota em Istambul com o Başakşehir. Ganhou por 3-1 ao Everton, 1-0 ao West Bromwich, 4-1 em casa ao mesmo Istambul Başakşehir e 3-2 no último fim de semana em Southampton. Em todos os jogos houve golo de Bruno Fernandes. O Paris Saint-Germain empatou a 2 na última jornada com o Girondins de Bordeaux em casa. E aliás, só ganhou 2 dos seus últimos 5 jogos frente ao Rennes e ao Leipzig, no Parque dos Príncipes, tendo perdido nas deslocações ao Mónaco e a Leipzig. Seria muito estranho, no entanto, que o Paris Saint-Germain ficasse pelo caminho na fase de grupos. Os franceses vêm com 8 qualificações consecutivas para a fase eliminar da competição. A última vez que ficaram de fora, aliás, nem chegaram à Liga dos Campeões, jogaram a Liga Europa em 2011-2012. O Man United, por sua vez, foi terceiro no seu grupo em 2015-16, sendo na altura relegado para a Liga Europa. Estas 2 equipas costumam ser sinónimo de golos nos seus jogos. O Paris Saint-Germain só não marcou nas primeiras 2 partidas da época, quando tinha mais de metade da equipa arrasada pela epidemia. O Man United, por sua vez, só ficou em branco também 2 vezes contra o Arsenal e o Chelsea. Além disso, em 9 dos 15 jogos do Man United, ambas as equipas marcaram, 4 deles nas últimas 5 partidas. E 12 desses 15 jogos acabaram acima dos 2 golos e meio. São um bocado mais baixos dos números do Paris Saint-Germain. Só em 5 dos 16 jogos desta época ambas as equipas marcaram, mas 10 desses 16 jogos acabaram acima dos 2 golos e meio. E atenção, que entre eles estão 8 dos últimos 10. E pronto, estas foram as minhas antevisões desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.